Então estaremos condenados se não fosse Verdade. assim. Mas graças a Deus por isso. Verdade, hein? E olha, irmão Suegar, todas as nações na face da terra, todas as religiões têm que notar o seguinte: toda a filosofia, que Israel é o primogênito de Deus. Agora, sendo primogênito, Espera aí, Dinho, isso ainda não mudou. não mudou ainda, não. E sendo o primogênito, existem alguns propósitos no plano redentivo de Deus para a nação de Israel e para nós, né, todos que estão fora de Israel. E isto são 3 coisas, entre muitas outras. Mas em primeiro lugar, para dar ao mundo a palavra de Deus. Verdade. Que eles fizeram. Segundo, servir como ventre do Redentor, O Messias. E isto foi profetizado em Gênesis 3,15. Certo. E eles serviam como ventre do Messias, Jesus Cristo, o Salvador, Emanuel, Deus conosco nasceu, e o Deus encarnado que se tornaria o sacrifício perfeito para os nossos pecados na cruz, redimindo todos aqueles que creem no que ele fez lá na cruz. Em terceiro lugar, eles tinham que evangelizar o mundo, no qual eles fracassaram nisto. Deixe-me dizer algo a respeito disso aqui. Uhum. Eu costumava pensar isso também. Mas eu não acho que falharam. Sabe por quê? Paulo mesmo. É judeu, ele não era judeu? É mesmo. E ele conseguiu levar o evangelho ao mundo dos seus dias. Sim. E eles não fizeram como farão na era do reino milenar. Isaías diz que irão pelo mundo todo com o evangelho. Ainda assim, eu já disse isso muitas vezes, que não conseguiram e tal, mas de uma certa forma não foi assim. Certo. Eles fizeram o que Deus chamou eles para fazer, através do apóstolo Paulo e quem estava com ele. Certo. Alguns eram gentios com ele e tal, mas tinha alguns judeus lá. De certa maneira, nem estaríamos aqui hoje, não é? Nem seríamos redimidos se não fosse por Paulo, Claro. levando o evangelho para o mundo desconhecido. Então você declarou no começo da sua declaração que eu não quero largar, né? E o Dave mencionou aqui também. Israel é o primogênito de Deus e ainda é. É verdade. Não é. Se tivesse sido o fim para Israel, sem promessas na palavra de Deus em relação à sua restauração, eu diria que é o fim, mas não é. Certo. E ele vai trazê-los de volta na era do reino milenar e ele vai transformá-los na nação premier do mundo. Não só em um, papel de ditador assim, né, no mundo, mas aquele que você explicou, né, em Uganda, que Idi Amin matou muita gente. Isso é satânico. Mas o lugar de Israel, a posição de supremacia de Israel que Deus vai dar a ela no reino milenar que virá, transformando ela na nação líder do mundo, e Jerusalém vai ser a capital do mundo, vamos dizer assim, isso vai abençoar todo mundo. Sim, verdade. Olha, eu estava lendo nos Salmos outro dia que quando Israel estava vivendo para Deus, era uma bênção para outros países. Sim. Eles serão uma bênção para o mundo inteiro no reino que virá. E, olha, a população de cidades e nações vai dizer a seus líderes: abençoe Israel, porque sua bênção é de Israel para nós. Certo. Deus nos abençoa quando fazemos isso. Então, amém. Israel ainda, e posso sentir a presença do Senhor quando digo isso, aleluia, ainda é o primogênito de Deus. É mesmo. E ele vai trazê-los de volta e restaurá-los, não arbitrariamente. Eles terão que se arrepender. Uhum. Vão ter que confessar aquele a quem mataram 2000 anos atrás. E ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Vão ter que chegar a um ponto de arrependimento total, e eles vão, viu? Sim. Porque querem, não vão ser forçados, não, mas farão isso porque querem. Olha, eu quero admitir
que eles vão ver que se não fizerem isso, vão ser aniquilados, não vai sobrar nada, vão ver isso. Mas eles vão ouvir naquela época. Sim. E isso quer dizer algo, porque é difícil fazer com que as pessoas se entreguem a Deus, viu? Verdade. Então Israel ainda é o primogênito de Deus. E eles vão conseguir o que o primogênito quer, que vai ser na era do reino. Agora, desculpa, eu te interrompi. Certo. Sim. Todas as promessas que Deus fez para os patriarcas, para os profetas, serão cumpridas na totalidade. Verdade. Algumas das palavras maravilhosas estão encontradas, em primeiro lugar, Romanos 11, Zacarias 12, 13. E Certo. a palavra de Deus não vai voltar vazia, né? Sem cumprir a sua palavra. Jeremias 30 e 31, eu acredito. Tem muita passagem bíblica. Muitas passagens. E é maravilhoso, olha, vai acontecer e, olha, aquele que entende essas escrituras e abençoa a Israel. Ore por Israel, ore pela paz em Israel. Apoie Israel na sua segurança. Estão cercados, uma pequena nação de mais ou menos 5 milhões de pessoas, estão cercados por um mar de muçulmanos que juraram que vão matá-los. E nós não pensamos nisso, mas se você tivesse que viver em meio àquilo, não seria agradável. Certo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, e devemos orar pela paz de Jerusalém, sério mesmo. Orar pelo mundo muçulmano para que conheçam o Senhor Jesus Cristo como, não só como um profeta, mas como Salvador. Existem alguns que estão ouvindo agora que se rebelaram contra Deus. Quem, Davi? Algumas pessoas que se rebelaram contra Deus. Claro. E Deus quer restaurá-los. Olha, Deus quer restaurar Israel da mesma maneira. E você quer dizer então que a bênção da restauração se aplica a qualquer um? Exatamente. Exatamente o que Israel tem que fazer, eles têm que fazer. Se arrepender, voltar para Deus e permitir que ele esteja no controle de suas vidas. Certo. Mas Deus vai restaurar qualquer um que fará isso, que fizer isto. Isso é uma verdade tremenda. Ele fará isso. E seguirem o caminho de Deus. Sabe? Se humilharem diante deles, quebrantarem, ele vai fazer isso mesmo. Amém, amém. Então lê o versículo 23, por favor. 23. E eu tenho dito que deixes ir o meu filho para que me sirva, mas tu não quiseste deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o teu primogênito. Portanto, de início, já Moisés devia dizer a Faraó que se não deixasse ir aos filhos de Israel, morreria o seu primogênito. Deste modo, o monarca estava advertido. Em algum momento ele poderia arrepender-se, seu primogênito podia salvar-se, como também salvaria da destruição do Egito. Agora, o interessante que eu quero que você escute dos dois versículos aqui, 22 e 23, a primeira coisa que Moisés recebeu instruções do Senhor para falar a Faraó, a primeira coisa foi: deixe ir o meu povo, e se você não deixar, eu vou matar seu primogênito. E você pode dizer, por que Deus faria algo assim? Por causa do que falamos há um instante atrás. Os egípcios pensavam que após vida se envolvia em seu primogênito. E que se ele fosse bem na vida e tal, então isso garantia a eles uma pós-vida muito boa. E para que a pessoa se perdesse e morresse, e era uma tragédia muito grande. Em qualquer lar cristão, sabe, do faraó até o mais pobre. Então Deus diz a ele: Israel é o meu primogênito. Então você não pode mais considerá-los como escravo. Deixe eles ir. Ou então eu vou matar o seu primogênito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui está Faraó sentado no seu trono. E ele é a força maior daquele mundo. E a nação dele é a mais poderosa no mundo daqueles dias. O que vocês acham que ele pensava quando Moisés fala para ele que nosso Deus, Jeová, Elohim, Jeová,